Apocalipse capítulo de número 9, versículo de número 13 até o versículo de número 21. O sexto anjo tocou a trombeta, e ouvi uma voz procedente dos quatro ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solta os quatro anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os quatro anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, para que matassem a terça parte dos homens. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. Eu ouvi o seu número. Assim, nesta visão, contemplei que os cavalos e seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo, de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como cabeça de leão, e da sua boca saía fogo, fumaça e enxofre. Por meio destes três flagelos, a saber, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía de sua boca, foi morta a terça parte dos homens. Pois a força dos cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto a sua cauda se parecia com serpentes, e tinha cabeça, e com ela causavam dano. Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra e de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Feche seus olhos, baixe a sua fronte. Vamos falar com Deus. Senhor, é um privilégio para nós cultuarmos o Teu nome numa igreja bíblica, de louvores bíblicos, de liturgia vívida, de liturgia que nos conduz até a Sua palavra. Nós somos muito, mas muito gratos ao Senhor pelo privilégio que temos de participarmos desta igreja. E ao Senhor deve ser dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. O culto todo apontou para a sua grandeza, para a sua glória, para o seu poder. Então, Deus, nesse instante, nós apenas suplicamos que o seu poder, a sua grandeza, a sua majestade e a sua glória sejam manifestas nesse lugar. Que nós possamos nos render, nos dobrar a quem o Senhor é. Que o Senhor possa falar com cada um de nós. Que a sua palavra possa ser viva e eficaz. Que ela possa ser ouvida, não apenas pela nossa mente, mas na profundeza do nosso coração. E ao ouvirmos a sua palavra, possamos valorizar quem o Senhor é, aquilo que o Senhor faz, e também valorizar a salvação que temos em Cristo Jesus. Essa é a oração que nós fazemos. Fazemos em nome de Jesus. Amém. A raça humana está dividida em apenas dois grupos: os filhos da serpente e os filhos de Deus. Esses dois grupos não se confundem. O grupo que serve o Senhor está bem designado, está bem visível, e todos sabem quem são. E o grupo que serve a Satanás também é visivelmente reconhecido. Esses dois grupos não se misturam. Os servos de Deus são auxiliados pelos anjos. Os servos de Satanás são escravizados pelos demônios. Aqueles que nasceram de novo
são somados aos santos crentes de todas as eras, de todos os lugares, de todos os tempos e de todas as nações, enquanto os filhos da serpente são somados aos ímpios e aos pecadores que se espalham aos milhares. O grande problema é quando crentes flertam com o diabo. O grande problema é quando crentes imaginam que dançar a valsa com Satã ou com os demônios não trará prejuízo algum. Nesta noite, nós veremos um dos episódios mais tristes da humanidade. Veremos o poder do diabo manifesto diante dos nossos olhos. Veremos que Satã tem ódio da raça humana. E assim como Deus falou para Jó, minha grande expectativa é que ouçamos o Senhor quando Ele disse: não brinque com o Leviatã. Para a gente ter um tema de reflexão dessa noite, talvez nós possamos olhar para esse texto e pensarmos o dia mais triste da história humana. Como é que começa esse dia mais triste da história humana? Versículo de número 13 diz que o sexto anjo tocou a trombeta. Nós estamos caminhando nos toques das trombetas dos anjos de Deus. E nós já vimos no decorrer das exposições que cada uma das trombetas significa juízo sobre a terra e juízo sobre a raça humana. Contudo, esta trombeta tem um poder destrutivo muito maior do que todas as outras somadas. Todas as outras juntas não chegam perto do poder avassalador e destrutivo que esta trombeta traz. O sexto anjo toca a trombeta. Uma voz ecoará do altar de ouro que se encontra no céu. E essa voz sairá do altar e dirá ao anjo, e dirá ao mesmo anjo que tocou a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Algumas coisas precisam ser entendidas nestes 2 primeiros versículos. Em primeiro lugar, a resposta vem do altar de ouro, pois o altar de ouro é exatamente o lugar onde as orações dos crentes são depositadas nas regiões celestiais. Os capítulos que antecederam a este mostram que os mártires, aqueles que foram decapitados por amor ao Senhor Jesus e por amor ao seu nome, gritam por justiça e por vingança debaixo desse altar, dizendo ao Senhor: até quando não julgas o nosso sangue que foi derramado sobre a terra? Do altar vêm as petições do povo de Deus. Do altar vêm as preces do povo do Senhor. Então do altar vem a resposta dessas preces. Nós não sabemos se é o próprio Senhor Deus que responde, nós não sabemos se é o Cordeiro de Deus, nós não sabemos se um anjo está respondendo, mas para nós pouco importa a pessoa que responde, pois independente da voz que responde, nós sabemos que a resposta vem de Deus. E a resposta de Deus parece ser estranha a nós, pois Deus diz: solte os 4 anjos que estão presos após o rio Eufrates. Nós não podemos interpretar esses anjos como seres angelicais bons. E por que nós não podemos interpretar esses anjos como seres bondosos? Porque eles estão presos. Porque são anjos acorrentados. Porque são anjos aprisionados. E talvez aqui, meus irmãos, nós possamos fazer uma referência lá no livro de Daniel. Você se lembra que enquanto Daniel orava, suas orações não chegavam até o céu, pois potestades demoníacas, além do Eufrates, impediam as suas preces?
Podemos pensar que esses anjos foram aprisionados na vitória de Jesus sobre a cruz e agora não podem mais agir impedindo que o evangelho avance. São anjos que foram aprisionados por Deus para que a igreja avançasse na sua obra. Mas aqui, Deus os manda soltar. O Eufrates não é somente um rio. Na linguagem de Apocalipse, o Eufrates é exatamente o demarcador entre o povo de Deus e o povo que não é de Deus. Além do Eufrates, quem estava? Os babilônicos, os persas, os medo-persas, os assírios. Todos esses povos inimigos de Deus estavam além do Eufrates. Então a resposta de Deus diz: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. O anjo que toca a trombeta imediatamente cumpre a voz do Senhor que vem do altar. E então, diz o versículo de número 15, foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Nos parece que esses anjos estão preparados desde antes da fundação do mundo. Estão preparados para este grande e terrível dia de juízo. Estão preparados para o dia da matança. O anjo solta, o tocador de trombeta os livra das suas grades e então começa o pior dia da humanidade. Diz o texto que esses anjos deveriam sair para matar a 1/3 parte dos homens. Até agora em Apocalipse, os demônios agiram para torturar os homens. Sim, pragas foram derramadas sobre a terra, áreas foram destruídas, pessoas foram flageladas, mas aqui o que nós estamos vendo é uma matança como nunca existiu na raça humana. Os 4 anjos atados, os 4 demônios, guiam uma vingança de Satanás contra toda a humanidade. E 1/3 dos homens serão mortos nesse tempo. Parece que a gente não compreende mais o que significa a morte de 1/3 dos homens. Nossa geração foi tão barbarizada, nossa geração foi tão exposta à matança, que nós não temos mais o menor sentimento sobre ela. Eu me lembro de um jornal, quando eu era adolescente, que chamava Notícias Populares. E se você torcesse o Notícias Populares, saía sangue em cima do lugar que você torcesse. Somos brutalizados há muito tempo. Somos transformados em selvagens e expostos a uma selvageria. Tanto é que a morte de uma mãe pelo seu filho usuário de drogas nos deixa aturdidos no máximo 5 segundos. Números de mortos em relação à Covid são só um número. Mas aqui eu gostaria que os seus olhos fossem abertos e você enxergasse o que está acontecendo aqui. Acredita-se que hoje, no mundo todo, vivem cerca de 8 bilhões de seres humanos. Vamos arredondar esse número para 9, para que a nossa conta fique redonda. Neste dia, 1/3 da humanidade será morta. 3 bilhões de seres humanos perderão a vida. Pensa comigo o que são 3 bilhões de mortos na face da terra. Obviamente nós percebemos que o nosso sistema velório, necrotério, cemitério quase que colapsou numa pandemia que não foi as das maiores que a raça humana já experimentou. Imagina então se num tempo 1/3 dos seres humanos forem mortos debaixo do poder da guerra, do poder da espada. Eu não sei se você consegue
Mas a gente pode fazer um exercício. Imagina o cheiro que vai tomar conta das ruas. Imagina o sangue espalhado pelos 4 cantos do mundo. Imagina a quantidade de corpos empilhados nos diversos países do mundo. Os demônios então foram soltos para matar, e a sua ordem é: matem 1/3 da raça humana. O inferno já havia sido aberto no capítulo de número 9, na 5ª trombeta. Então as hostes infernais, os exércitos de Satã, são postos mais uma vez na rua. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares. João faz uma conta rápida. Ele ouve e vê esse exército infernal. E para a gente ter um número diante dos nossos olhos, nós estamos falando de 200 milhões de demônios. Para fazer um comparativo, as Forças Armadas Brasileiras, no Exército, Marinha e Aeronáutica, contando os oficiais da ativa e da reserva, mais o auxílio das forças de segurança adicional, isto é, polícia militar e corpo de bombeiro de todos os estados, não chegam a 3 milhões de soldados. Nós estamos falando do Brasil. Aqui nós temos um exército de demônios de 200 milhões de demônios. E João percebe esse número e é um número incontável. A realidade de João é a realidade do século I. A maior cidade do mundo, Roma, tinha 1 milhão de habitantes. Hoje, o maior complexo de cidade do mundo está chegando a 50 milhões de habitantes. A diferença é colossal dos nossos tempos para o tempo de João. E mesmo assim, o número que João viu ainda é um número estrondoso. 200 milhões de demônios. João percebe esta cavalaria infernal. E quando ele olha para os cavalos e para os cavaleiros, ele percebe que esses seres demoníacos vestem couraças cor de fogo, couraças cor de jacinto e couraças cor de enxofre. Eles vestem vermelho, azul e amarelo. Eles vestem as cores da praga. Eles vestem as cores da devastidão. Eles vestem as cores da mortandade. Aqui, mais importante do significado das cores, é simplesmente a destruição que ela representa. Não vestem o branco da paz. Não vestem as cores do amor. Vestem as cores da morte. Vestem as cores da guerra. E João olha para aqueles cavaleiros, para aqueles seres infernais, para aqueles demônios, e nota que os seus cavalos possuíam cabeça de leão e de suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. Irmãos, é importante nós notarmos que aqui não são cavalos de verdade, mas são máquinas de guerra. Os cavalos naquele tempo eram talvez uma das forças mais destrutivas que os exércitos possuíam. O exército de Alexandre o Grande, alguns séculos antes de João escrever Apocalipse, avançaram e conquistaram terras como nenhum outro império por meio dos seus exércitos montados a cavalo. Os romanos utilizavam a cavalaria de maneira brilhante. A cavalaria era uma força de guerra, a cavalaria era uma máquina de guerra, e quem dominasse a cavalaria tinha um poder muito maior do que os seus inimigos. João então vê essas máquinas de guerra. Se assemelhavam com cavalos, mas tinham cabeça de leão, e das suas bocas eram bocas semelhantes à de dragão. Cuspiam fogo, é o que João está dizendo. Não tinham medo de ninguém, pois o leão é destemido. Cuspiam fogo e nada poderia pará-los.
E quem causa a mortandade não são os demônios que cavalgam esses cavalos ou que dominam, que dirigem essas máquinas de guerra. O que causa a mortandade são os cavalos ou as máquinas de guerra. Versículo de número 18. Por meio desses 3 flagelos, fogo, fumaça e enxofre que saía da boca desses seres demoníacos, a terça parte dos homens foi morta. As profundezas da terra se abrem. Máquinas infernais, dirigidas por seres abissais, por seres fantasmagóricos, por seres demoníacos, avançam sobre os homens e contra esses os homens nada podem fazer. Tais máquinas são como o leão quando sai para a caça. Tais máquinas são como o dragão ao sobrevoar a aldeia, cuspindo fogo e fazendo com que o fogo tome conta de todos os lugares. O fogo destruiu a terça parte dos homens. A fumaça tomou conta dos céus daqueles dias. E o enxofre, como o cheiro que sai do vulcão em brasas, inebriou os sentidos e matou os homens por asfixia. A morte tomou conta da raça humana. Alguns anos antes de João ter escrito, num outro dia na Judéia, o céu escureceu por causa da tempestade vinda do Senhor para demonstrar a ira do Senhor, pois o seu filho estava sendo morto naquela cruz. Nesse momento, as trevas tomam conta da terra, não por causa de Deus, mas por causa da mortalidade que os demônios colocaram ou infringiram na raça humana. 3 bilhões de mortos. Se os homens tentassem lutar contra esses demônios, eles seriam destruídos. Versículo de número 19 diz: a força dos cavalos estava na sua boca. Mas se eles fossem atacados pela retaguarda, também não seriam derrotados, pois na sua cauda se parecia com serpentes. A cauda desses seres fantasmagóricos, desses seres aterrorizantes, dessas máquinas de guerra, se assemelhavam ao leão e à serpente. Quem pode com um leão? Quem pode com o veneno da serpente? O dano foi irreversível, o dano foi infernal, a raça humana foi devastada, 1/3 dos homens foram mortos, corpos foram empilhados em todos os cantos. Os demônios então triunfaram sobre a raça humana e enfim obtiveram a sua vingança, vingança essa guardada pelos séculos dos séculos e enfim executada contra a raça humana. Antes do fim, eu gostaria de alertá-los. Não dá para flertar com Satã. Não dá para dançar a valsa do pecado com demônios. Não dá para adorar a Deus com uma mão e com a outra servir às hostes infernais. Não dá para ficar no meio termo. Não dá para ser amigo de Deus e ser amigo do inferno ao mesmo tempo. O Senhor Jesus mesmo nos ensinou que é impossível o homem servir a 2 senhores. Quando essa mortalidade aconteceu, qual é o resultado que a gente espera? Nós, como seres humanos, diante de um dia tão escuro, diante de um dia que requer não só 1 minuto de silêncio, mas horas de silêncio, diante dessa mortalidade atroz, dessas máquinas de guerra impossíveis de serem detidas, nós olhamos para esse texto e imaginamos: os homens enfim vão se arrepender e vão se dobrar aos pés do Senhor. Mas o resultado é totalmente contrário a isso. Os outros homens, versículos de número 20, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram.
diante da mortalidade, diante do sangue inocente escorrendo pelas calçadas do mundo, diante da pilha de corpos com crianças, mulheres, idosos, diante do sangue que se espalhou pelas paredes do mundo, nem assim os homens se arrependeram. Pior, diz o texto, eles ampliaram as suas obras malignas. Eles continuaram adorando a demônios e a ídolos. Irmãos, a Bíblia deixa isso muito claro. O adorador de ídolos adora demônios. E por que o adorador de ídolos adora demônios? Os ídolos são demônios? Não, os ídolos não passam de estátuas, não passam de objetos feitos pela mão do homem. Contudo, eles são instrumentos do diabo para que não consigamos adorar o Deus verdadeiro. Esses homens não deixaram de adorar os demônios. Eu fico imaginando o dia dessa mortandade e ao término desse dia, uma multidão indo para os templos pagãos e adorando a seres que têm boca, mas não falam, que têm olhos, mas não veem, que têm ouvidos, mas não ouvem, que têm pernas, mas não são capazes de andar. Quando a terça parte da humanidade foi morta por essas máquinas de guerra infernais, os homens se acotovelaram para adorar falsos deuses nos templos pagãos. E não só isso, nós às vezes achamos que ídolos são só objetos de barro, de pedra, de pau ou de metais preciosos. Irmãos, às vezes a sua carteira que está no seu bolso é o maior ídolo que você tem. Às vezes seus filhos, sua mulher, seu carro, seu trabalho, sua inteligência, sua beleza são os maiores ídolos que você possui. Esses homens, quando olharam os corpos empilhados, correram para os seus lares para ver se os seus ídolos estavam intactos. Acessaram rapidamente as suas contas bancárias para verificar se o seu dinheiro ainda estava lá. Acessaram as suas ações para perceber se no caos elas cresceram e deram lucro. Voltaram para os seus lares a fim de adorar a sua família, abraçando seus filhos e dizendo: vocês são o maior bem que eu possuo nessa terra. Além disso, nem os corpos esfriaram e os homens passaram a tramar o assassinato daqueles que ficaram vivos. É aterrorizante o texto. É assustador o texto. Versículo de número 21. Nem se arrependeram dos seus assassínios. Começaram a tramar a morte do próximo rapidamente. Eu fico imaginando a mentalidade daqueles homens naquele dia. Milhões, bilhões de pessoas mortas, mas talvez o seu vizinho, que tem o carro que você sempre quis, ainda está vivo. Bom, morreram tantos. Se eu for até lá e matá-lo, ninguém vai dar conta. Rapidamente os homens começaram a tramar o assassinato daqueles que ficaram vivos. O sofrimento não foi suficiente para mudar a raiz, ou a forma, ou o tecido dos seus corações. O sofrimento não alterou nem 1 milímetro do coração de pedra desses homens pecadores e caídos. Continuaram matando. Continuaram com suas bruxarias, com suas mandingas, com seus cultos, com seus pactos satânicos. E ao se perceberem vivos, deixaram rapidamente com que seus corpos se entregassem à prostituição. Eu me lembro, no bug do milênio, a mudança de 1999 para o ano 2000. Muita gente achava que o mundo iria acabar naquele dia.
Muita gente ficou com medo, achando que as contas bancárias, que os bancos, que a internet, recém-nascida internet, ia colapsar. Minha mãe, professora de educação física, trabalhando na escola a vida inteira, tinha uma amiga cujo marido era dono de uma rede de motéis. A amiga era professora, havia casado com um homem que tinha nos motéis o seu negócio. Aqui eu não estou fazendo juízo de valor, tá? Não estou dizendo que isso é bom ou ruim, só estou contando a história. Essa amiga de minha mãe contou que nunca antes na história dessa rede de motéis, meninas jovens se entregaram a qualquer um com medo de morrerem sem ter tido uma experiência sexual. É exatamente isso que está acontecendo. Estou vivo. Já que eu estou vivo, vou ter prazer. Lembra nos dias de Noé? Os homens casavam, se davam em casamento e nem se preocupavam com o que haveria de acontecer. Como se não bastasse 4 pecados praticados, eles cometem o 5º. Não abandonaram os seus furtos. Assim que aquela mortalidade acabou, os homens pegaram as 2 tábuas da lei do Senhor e mais uma vez quebraram as tábuas da lei diante de Deus. Não adoraram o Deus verdadeiro, fizeram ídolos, se entregaram à prostituição e à cobiça, se entregaram à feitiçaria e à idolatria, se entregaram aos roubos e aos furtos. Ao olharmos para o texto, fica uma sensação de angústia, de sofrimento e de dor, pois nós olhamos para nós e perguntamos: Deus, o que será de nós? Diante desse mundo cruel e maligno, diante deste dia terrível e infernal, onde o inferno enfim se vingará do povo de Deus e matará 1/3 da raça humana. Algumas palavras de consolo para você diante desse texto. A primeira: Deus continua ouvindo e agindo por meio das nossas orações. Aqui, o que está motivando Deus? O que está motivando Deus para fazer justiça e para vingar o sangue do povo de Deus? São as orações dos crentes. Por mais que o mundo colapse, por mais que os valores morais sejam arrastados pela terra, por mais que o inferno se avolume e ganhe espaço como nunca ganhou na história da humanidade, por mais que os nossos olhos enxerguem a perdição e nosso coração entre em desespero, Deus continua agindo por meio das orações do seu povo. Deus continua ouvindo a prece, às vezes silenciosa, de um coração que se dobra do lado da cama e diz: Senhor, me ajude. Deus continua ouvindo orações dos crentes espalhados pelos 4 cantos do mundo. Em segundo lugar, Deus é justo. Aqui está morrendo todo mundo, é verdade, crentes, descrentes, aqui 1/3 da raça humana. Aqui não está sendo poupado ninguém, crianças, velhos, adultos. Aqui a morte toma conta de tudo e de todos. Mas nós não podemos nos esquecer que Deus é justo juiz e que um dia Ele vingará o sangue que foi derramado sobre essa terra, o sangue desde o nosso irmão mais antigo, Abel, até o sangue do nosso Salvador. As gotas de sangue de Jesus que mancharam aquela cruz e caíram no chão da Judeia serão vingados pelo Senhor, mais dia ou menos dia. O Senhor vai se levantar. Em algum momento da história humana, o Senhor vai se agigantar. E com todo o seu poder, Ele há de esmagar todos os inimigos do Evangelho a um só golpe. Ele é o justo juiz, o todo-poderoso. E como é que a gente consegue perceber isso?
Porque o diabo, mesmo sendo tão poderoso, não é livre para fazer o que quer. Quem que solta esses anjos infernais? O anjo que toca a trombeta. Ele solta esses anjos infernais a mando de quem? A mando de Deus. Irmão, você não deve dançar com o diabo. Você não deve flertar com o inimigo. Você não pode fazer isso. Mas você também não pode se esquecer que o diabo é o cão amarrado por Deus. E ele tem ação, sim, mas ele não tem todo o poder. Ele tem autonomia, mas a autonomia é como aquele cachorro, cuja corrente faz com que ele dê a volta no terreno todo, mas por si só, ele não é capaz de chegar até o meio do terreno. O diabo tem uma corrente que o prende, e esta corrente jamais sairá das mãos do Senhor Todo-Poderoso. O diabo não faz o que ele quer. Ele faz aquilo que Deus permite. Então você não pode flertar com o diabo, mas você não pode temê-lo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, como um cão covarde que não é capaz, por si só, de destruir um eleito de Deus. O diabo é tão cão de Deus, preso por Deus, que esses anjos têm dia, mês, hora e ano para ser soltos. Olha o que esse texto nos diz, que na hora certa, no dia certo, no mês certo, no ano certo, esses demônios serão soltos, e eles serão soltos por um breve período de tempo, e logo serão totalmente condenados. Se você quiser um spoilerzinho do livro de Apocalipse, leia no final, você vai ver que Satanás e seus demônios serão lançados no lago de fogo, e eles serão destruídos para sempre, e não se mais ouvirá seu nome sobre a terra e seu poder que assolavam os povos. Esses demônios serão soltos em determinado tempo, e esse tempo está designado por Deus, e não pode passar um segundo sequer, pois o seu tempo é limitado e determinado. O diabo é cão de Deus, não pode fazer o que quer, e a sua ação livre tem dia e hora para começar e dia e hora para acabar. Por que é importante a gente saber disso? Porque o sofrimento da tua vida que pode estar sendo infligido pelo diabo tem dia e hora para acabar. Ele não tem autonomia para fazer o que ele quer para sempre. Ele não tem poder para agir para sempre. Em quarto lugar, mesmo diante da morte, Deus ainda é cheio de misericórdia. Por que eu estou dizendo isso? Quem poderia resistir a essas máquinas infernais? Ninguém. Essas máquinas, esses cavalos, cuja boca, a cabeça é de leão, a boca é de dragão, a cauda é de serpente, que entram marchando, destruindo e matam aqueles que vêm pela frente, não são capazes de matar toda a raça humana. 2/3 dela é preservado pela mão poderosa do Senhor. Mesmo diante da morte, Deus é misericordioso e preserva 2/3 da humanidade. Ele nos disse lá em Noé, que nunca mais ele destruiria a humanidade, deixando somente uma família. A misericórdia do Senhor continua triunfando, mesmo nesse dia em que a noite ficou totalmente, o dia ficou totalmente escuro por causa das cinzas do fogo. Ele ainda é misericordioso. Em sexto lugar, o sofrimento não salva ninguém. Nós temos a tolice de dizer, e a gente diz isso inclusive, pastores dizem isso de vez em quando, e é uma tolice: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Então a gente imagina que se a pessoa sofrer muito, ela vai se converter. Quer mais sofrimento do que esse? Quer mais sofrimento do que o capítulo de número 9? O sofrimento não converte ninguém, irmãos. O sofrimento não é o antídoto para o pecado. O antídoto para o pecado
É a graça do Senhor Jesus manifesta na cruz do Calvário. As pessoas não são salvas porque elas sofrem. As pessoas são salvas porque Jesus sofreu no lugar delas. As pessoas são salvas porque Jesus resolveu assumir a nossa culpa, resolveu assumir a nossa morte, abraçou a cruz que era minha e sua e nos deu a salvação, imerecida, mas conquistada com dignidade pelo nosso Salvador e entregue graciosamente em nossas mãos por puro e simples amor. Se o sofrimento não salva e a graça de Deus nos salva, quando nós olhamos para esse texto, nós temos que agradecer porque somos salvos. Quando a gente olha para esse texto, a gente tem que olhar para ele e sentir a dor da morte, mas ao mesmo tempo sentir a alegria da vida. A vida que corre na minha veia e corre na sua, não foi conquistada quando nosso coração passou a bater no ventre de nossas mães. Não foi conquistada no dia em que o óvulo foi fecundado e a vida começou a ser produzida no ventre. Não foi conquistada no dia em que nossos lábios gritaram e choraram quando viemos ao mundo. A vida que corre em nossas veias foi dada pelo Senhor Jesus. Fomos salvos por Ele, fomos vivificados por Ele, fomos revividos por Ele, fomos renascidos por Ele. E esta vida que Ele nos deu é uma vida que não teme a morte, que não teme o inferno, que não teme a punição, que não teme o juízo, porque de fato fomos retirados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Quando a gente olha para esse texto, a gente chora a morte, mas celebra a vida que nós temos. E esta vida que nós temos, ela não acabará. Mesmo que nós estejamos vivos nesse dia, mesmo se nós suportarmos as dores da matança, mesmo que o nosso corpo venha a tombar nesse dia escuro e fatídico da raça humana, a Bíblia nos diz que aquele que crê em Jesus, até depois de morto, viverá. Que aquele que crê em Jesus, viverá a vida e vida em abundância e dará frutos para toda a eternidade. A gente termina o texto dizendo para você: não flerte com o diabo. Assuma tua posição de crente. Mantenha-se fiel ao Senhor Deus e seja grato. Porque se você é salvo, se você é um eleito, não é porque você é melhor do que ninguém. Simplesmente porque Jesus te amou e resolveu te salvar, mesmo você sendo um dos piores pecadores que já pisaram nessa terra. Que Deus te abençoe, que Deus te faça avançar em gratidão e fé, mesmo diante do caos que a Escritura nos apresenta.